Olá, então hoje a gente vai falar um pouco sobre as bandeiras no Brasil colonial. No caso, a gente está falando aqui dos bandeirantes, sobre os tratados e sobre a administração do ouro no Brasil e sobre a administração de Marquês de Pombal no território brasileiro. Então, eu vou iniciar aqui com os bandeirantes no Brasil. Para isso eu vou usar esse quadro que eu montei aqui. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem que entender quem eram esses bandeirantes. Os bandeirantes, a gente tem a ideia de que eles eram grandes desbravadores do território nacional. Mas, na verdade, eles eram pessoas pobres, moradores da vila de São Paulo, no sudeste do território brasileiro, e eles buscavam riquezas. A partir dessa busca por riquezas, a gente vai ter os diferentes tipos de bandeiras, que são basicamente os bandeirantes buscando diferentes formas de conseguir renda. A primeira bandeira que a gente vai tratar aqui é a bandeira de apresamento ou preação. Essa bandeira se tratava da caça aos índios e ela pegava esses índios para escravizá-los. O principal ponto em que esses índios eles eram dominados pelos bandeirantes eram nas missões jesuíticas. Por isso a gente tem que as bandeiras de apresamento e preação elas vão acontecer principalmente no sul do Brasil colonial e também no norte. Aqui eu coloquei só o sul, mas elas também aconteciam no norte do território, porque nesses territórios havia muitas missões jesuíticas. E o que acontecia quando essas missões elas eram abandonadas? A gente tinha reservas de gado. Esses locais, após serem abandonados, eles se tornavam reservas de gado e eles se enchiam de vacas, bois, enfim. A segunda bandeira que a gente vai trazer aqui é o sertanismo de contrato, que era basicamente os bandeirantes, eles iam e destruíam quilombos e mocambos, porque os escravizados africanos, eles fugiam, formavam mocambos e quilombos, e assim os bandeirantes, eles eram contratados para recuperar esses escravizados, ou então simplesmente destruir esses mocambos e quilombos. E a principal região é a região nordeste, porque era nessas regiões que esses quilombos e mocambos se instalavam. Só uma observação aqui bem importante é que os mocambos eles são mais fracos que os quilombos, porque eles eram apenas abrigos. Já o quilombo ele tinha uma fortificação entre aspas, militarizada para garantir a segurança daqueles escravizados positivos. A gente vai ter as entradas, que são basicamente a prospecção, só que financiada pela coroa. Então, o que vão ser as entradas? Elas vão ser simplesmente a caça ao ouro financiada pela coroa portuguesa. Então, a coroa ela dava dinheiro para os bandeirantes irem buscar esse ouro, irem procurar esse ouro e assim, elas financiavam essas expedições. Principal local, região centro-oeste, região central, embora também ocorresse na região sudeste. Porque MG, Minas Gerais, fica na região sudeste. Aí a gente vai ter a prospecção, que é a mesma coisa das entradas, só que sem o financiamento da coroa. Mas é a mesma coisa, os bandeirantes eles adentravam o território brasileiro para procurar por metais preciosos. Aí a gente tem essa observação.
As monções, elas eram expedições dos bandeirantes feitas através dos rios e dependiam exclusivamente dos ventos. Então, se os ventos estavam bons, as monções eram bem-sucedidas. Se o vento estava ruim, as monções não eram bem-sucedidas. Aí a gente tem o mito do bandeirante, que está justamente relacionado a quem esses bandeirantes eram, a imagem que a gente tem dos bandeirantes. A gente possui uma imagem de bandeirante desbravador, bem como eu expliquei. Essa imagem foi criada pelo estado de São Paulo, mas ela não é necessariamente correta. Os bandeirantes eles eram pessoas pobres que estavam à procura de riquezas. Então, eles muitas vezes andavam descalços, eles não eram fortes, eles nem falavam português, eles muitas vezes falavam tupi, porque eles tinham muito contato com os indígenas, que além de serem caçados para serem escravizados, também eram caçados para mostrarem as rotas aos bandeirantes. Então, os bandeirantes, eles falavam as línguas do índio. Eles não eram grandes heróis. E aí, a gente tem essa grande polêmica, porque os bandeirantes, eles matavam, eles abusavam, eles não eram esses heróis que são expostos. Então, a gente acaba tendo essa polêmica no mito dos bandeirantes e, assim, a gente tem uma ressignificação de status. Porque atualmente a gente tem muitas estátuas de bandeirantes pelo Brasil e assim surgiu um movimento de se ressignificar essas estátuas, porque essas estátuas elas se mostram como uma adoração histórica. Então muitas pessoas têm essa ideia de que é importante você colocar essas estátuas no museu para continuar valorizando esses trabalhos artísticos, mas não necessariamente colocar nas ruas para não ficar parecendo uma adoração. Administração do ouro no Brasil. O ouro foi encontrado justamente por causa dos bandeirantes, então uma coisa está relacionada à outra. Quando esse ouro ele é encontrado, Portugal já vai ficar de olho nele, afinal era tudo que Portugal queria. Então, uma das primeiras medidas implementadas por Portugal é justamente essa observação que eu fiz aqui. A distribuição de datas. O que eram as datas? Elas eram lotes que eram divididos entre portugueses para a exploração de ouro. Aí, conforme Portugal tá percebendo esse ouro, a coroa vai querer cobrar imposto, afinal é assim que a coroa consegue sua parte do ouro. Então, a gente tem o mais famoso é o quinto, em que 1/5 da produção de ouro deveria ser direcionada para a coroa. E aí eu vou passar do quinto para as casas de fundição. Com a criação do quinto, a gente vai ter posteriormente as casas de fundição, que foi a forma que a coroa encontrou de não haver contrabando de ouro. Porque o que acontecia nas casas de fundição? Quando o ouro era encontrado, então você encontrava as pepitinhas de ouro. Para você transformar elas em barra, você tinha que levar para a casa de fundição. Aí, na casa de fundição, ela era transformada em barra e recebia o selo real, ou seja, era oficializado. E já nessas casas de fundição, a coroa retirava o quinto do ouro, já tendo esse imposto pago. Isso vai gerar muita revolta, porque esses colonos que conquistavam o ouro, quando esse ouro ele ia para as casas de fundição, eles não tinham certeza de que apenas 1/5 desse ouro estava sendo retirado e não mais. Por isso, a gente vai começar a ter muito contrabando de ouro, que vai ser o ouro sem ser oficializado, sem ter o selo real. E esse contrabando acontece muito pelo santo do pau oco, que era a técnica de enfiar ouro por dentro de santos, porque como o santo passa aquela figura de inocência, as pessoas normalmente, os fiscais não olhavam dentro do santo. Aí a gente vai ter também a finta,
que era um imposto anual que eles tinham que pagar. A captação, que era um imposto pelo número de escravos. A gente tem a passagem, que é tipo pedágio, só que é especificamente para homens e animais. Então, para passar ali pelas estradas que levavam as minas, tinha que pagar a passagem. E a entrada, que era justamente para as mercadorias. É a mesma coisa da passagem, só que para as mercadorias, tá? Aí a gente vai ter os donativos. Esses impostos eram apenas para os eventos realizados pela coroa. Então, ia ter a coroação de um rei. Todo mundo tinha que pagar mais impostos para financiar esses eventos. Aí a gente tem a derrama, que é um dos impostos mais polêmicos e mais importantes, que era a cobrança violenta do ouro, das arrobas de ouro, que as pessoas deviam, além de arrobas de ouro anuais. Então, a derrama ela gera muita polêmica, além de ser muito difícil, porque nem todas as minas tinham essa produção de ouro, ela era muito violenta mesmo. Então, se você não tinha, eles roubavam sua casa, pegavam suas coisas, era bem violento. Aí aqui a gente tem algumas observações importantes. Os engenhos foram proibidos em áreas de exploração de ouro. Por quê? Porque quando a gente tinha alguém investindo em engenho, a gente não tinha alguém investindo em ouro. E aquela região mineradora, ela ficava sendo desperdiçada. Então, isso foi uma estratégia da coroa portuguesa. E a gente tem a alforria. O que era a alforria? Era a capacidade dos escravos de pagar por sua liberdade. Como que eles conseguiam pagar? Tinha duas formas. Ou eles vendiam coisas na feira, ou eles roubavam ouro quando eles estavam explorando. Porque vamos lembrar, na exploração do ouro, a principal mão de obra era escravizada africana. A gente vai ter agora os tratados e o novo território colonial. O primeiro tratado que a gente vai ter aqui é o Utrecht, que era entre a França e a Espanha e também envolveu Portugal. Então, o que ele define entre a França e a Espanha, que também beneficia Portugal? Tudo aquilo que está depois do rio Oiapoque, vou ampliar aqui nessa imagem. Esse é o rio Oiapoque. Tudo que está antes dele é pertencente à França. Isso envolve Guiana Francesa. Então, esse território aqui passa a ser da França. Tudo que está depois é de Portugal. Não dá para mostrar aqui, mas é de Portugal. Que é o rio Oiapoque. E por que eles fazem isso? Porque eles tinham muito medo da França se expandir, pegar outros territórios da Espanha, ou então da França se expandir e pegar território de Portugal. Então acaba sendo benéfico para ambos os países. E a gente também vai ter a colônia de Sacramento para Portugal. A colônia de Sacramento atualmente corresponde ao território do Uruguai. Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui Sacramento, tá? Colônia de Sacramento. Certo. Então, agora vamos continuar. Basicamente é isso o Tratado de Utrecht. Agora a gente tem depois o Tratado de Madrid. No que consistiu o Tratado de Madrid? Ele foi o tratado que substituiu o Tordesilhas e trouxe mais territórios para Portugal, deixando ele com a forma que o Brasil parece hoje. Para demarcação, a gente utiliza rios e montanhas, afinal eles não tinham uma boa ideia de mapas ainda naquela época. Quais foram os argumentos que Portugal usou para conseguir mais territórios? Uso capião, também conhecido como ut possidetis, que é um princípio do direito romano, que se você fica mais de 10 anos em uma terra, você tem direito a tê-lo. Como que Portugal conseguiu que os portugueses ficassem mais tempo em terras que eram da Espanha? Porque perceba que aqui a gente tem o Tordesilhas e aqui a gente teria o que seria de Portugal.
Só que Portugal consegue mais tudo isso aqui. Como que os portugueses eles adentraram essa região aqui? A explicação, ela tá na União Ibérica, que foi aquela junção entre Portugal e Espanha, e também na própria economia do Brasil, porque a gente tinha a pecuária adentrando para o sul, as drogas do sertão adentrando para o norte, e a mineração adentrando para o centro. Isso tudo faz com que o território se expanda e assim a gente consiga ter o argumento do uso capião, porque portugueses vão se estabelecer nesse território aqui por mais de 10 anos, fazendo uso assim do uso capião. Aí a gente vai ter nesse tratado uma mudança, porque Portugal vai trocar Sacramento por 7 povos. 7 povos está aqui. Só que isso vai gerar uma polêmica, porque 7 povos ela era uma região com muitos guaranis. Os guaranis estavam acostumados com a presença espanhola em 7 povos. Eles não vão aceitar a troca de Portugal, da Espanha por Portugal nessa região. E assim a gente vai ter uma resistência guarani que vai gerar as guerras guaranéticas. Com isso, a gente chega no Tratado de Santo Ildefonso, em que as duas regiões vão para a Espanha, tanto 7 povos quanto Sacramento, assim Portugal fica em desvantagem. E em troca, Portugal vai pegar umas terrinhas aqui, só que é bem pouco, Portugal fica em desvantagem. E a gente vem para o Badajoz, que é simplesmente a reafirmação do Tratado de Madrid, com 7 povos voltando para Portugal. E é isso. Então aqui, essa é a imagem. Vocês podem perceber que se expandiu muito o território do Brasil. O Brasil era para ser só essa partezinha aqui. Se expandiu bastante. E agora a gente vai para o último tópico dessa aula, que é a administração de Pombal. Quem era Pombal? Vamos iniciar. Pombal é esse homem aqui, que eu coloquei uma foto para vocês. Ele foi primeiro-ministro de Portugal no governo de Dom José I. Ele foi embaixador de Portugal, estudou direito em Coimbra e, principalmente, muito importante, era um déspota esclarecido. Lembrete que era um déspota esclarecido, isso aqui está relacionado ao iluminismo. Eram aqueles nobres que não eram iluministas, mas aceitavam algumas ideias. Quais eram os objetivos de Pombal? Eliminar a influência da Inglaterra sobre o Brasil e sobre Portugal, aumentar o controle de Portugal sobre o Brasil e reformar a administração, a economia e a sociedade. Quais foram as ações de Pombal, então? Aos olhos de Dom José I, ele era um grande inovador, mas ou você amava Pombal ou você odiava. Isso é muito bem explicado pelas ações dele. Primeira ação de Pombal, e muito importante, ele expulsa os jesuítas da Companhia de Jesus. Por que ele faz isso? Porque os jesuítas eles eram muito próximos dos indígenas. Eles acreditavam na catequização dos indígenas a todo custo. Isso influenciava a resistência indígena. Então, Pombal expulsa esses jesuítas para não ter resistência indígena. Isso leva a outro ponto da administração de Pombal, que é a proibição do tupi e a utilização do português. Porque no Brasil se falava muito tupi, só que se você quer aumentar a influência de Portugal sobre o território brasileiro, você precisa ter a oficialização do português. E aí, falando dessa vibe de educação, a gente tem a criação das escadas régia-leigas. Isso aqui era para ser um R, mas tudo bem. Das escadas régia-leigas, que eram escolas. Isso mostra como ele era um déspota esclarecido. Afinal, a educação era um valor iluminista. Então, ele cria escolas no Brasil, que são as régia-leigas. Não confunda
as régias leigos com as escolas jesuíticas, porque as escolas jesuíticas vão ensinar religião e eles são jesuítas, tá? Falando nessa situação de controle, deixa eu voltar nesse tópico, porque senão eu vou esquecer. O Brasil foi elevado à categoria de vice-reinado para mostrar que Portugal se importava com sua colônia, aumentando assim o controle de Portugal sobre o Brasil. A gente vai ter reformas em Lisboa após o terremoto, porque teve um terremoto em Lisboa, reformas na Universidade de Coimbra, que foi onde o Pombal estudou. Então isso aqui também mostra o seu valor de déspota esclarecido, afinal a Universidade de Coimbra está diretamente relacionada à educação. Ele foi um dos mediadores no Tratado de Madrid. Ele apoiou a manufatura, que é literalmente uma produção em larga escala com uma divisão de tarefas. Ele criou companhias de comércio para expandir a economia. Aqui, ó, criação de companhias de comércio, mudou a capital do Rio de Janeiro para conseguir ficar mais de olho na exploração do ouro, porque quando a gente tem o Rio de Janeiro, a gente tem que o Rio de Janeiro ele passa pela estrada do ouro, já Salvador não passava. A gente tem a proibição de escravização do índio para incentivar a escravização africana, que rendia mais lucro. A gente tem novos impostos, entre eles a derrama. A derrama é criada por Pombal. A gente tem uma maior administração geral dos diamantes, principalmente na região de Diamantina. A proibição da distinção de cristãos velhos de cristãos novos. O que eram os cristãos novos? Eram aqueles que tinham acabado de se converter. Já os velhos eram os que se tinham se convertido há muito tempo. Os novos eram principalmente judeus. Isso se explica porque houve essa proibição. Os judeus eles eram muito ricos e Pombal estava interessado em ter mais dinheiro. Então, para não ter discriminação com os judeus, ele proíbe essa distinção. E a gente tem a criação da Real Mesa Censória, que já vai contra ele ser um déspota esclarecido. Na verdade, mostra que ele é um déspota esclarecido, porque se ele fosse iluminista, ele jamais criaria isso aqui. Que é, literalmente, o controle da imprensa para controlar o que estão falando sobre ele, para não falarem mal dele. E, por último, a gente tem que ele extingue as capitanias hereditárias. Tipo, aquilo já não era mais utilizado, ele só oficializa que foi extinguido. Então é isso. Basicamente esse é o resumo. Espero que vocês tenham gostado.